Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santo Atanásio de Alexandria. Ele que foi doutor da Igreja e um grande defensor da encarnação de Cristo e da doutrina da divindade de nosso Senhor. Santo Atanásio, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Ele até mesmo chegou a ser expulso de sua pátria por defender a verdade. Atanásio foi bispo de Alexandria, cidade onde nasceu e cresceu, no Egito. Ele foi uma das figuras mais importantes dos primeiros séculos do cristianismo, graças à sua defesa da ortodoxia contra o arianismo, uma das mais poderosas heresias da antiguidade. Por causa de sua fidelidade à doutrina, foi vítima de perseguição e foi exilado muitas vezes. Apesar disso, nunca desistiu de anunciar Cristo, nem se afastou da igreja. Atanásio nasceu em Alexandria no ano 295 e, quando criança, soube das perseguições sangrentas empreendidas pelo Império Romano contra os cristãos. No ano de 326, foi ordenado sacerdote pelo bispo Alexandre, a quem serviu como secretário. Teve uma importante formação acadêmica em filosofia, gramática e teologia. Ele dominava o grego em suas diferentes variantes, assim como o copta. Desde muito jovem mostrou talento para escrever, dom que soube usar como teólogo e pastor. Seus dois primeiros escritos foram Contra os Pagãos e A Encarnação do Verbo. No entanto, o que tornou Atanásio famoso foi a controvérsia que ele travou contra os arianos ou arianistas. O arianismo teve sua origem na doutrina de Ário, um sacerdote da mesma cidade de Alexandria, no Egito, que defendia a ideia de que Cristo não era o verdadeiro Deus. O bispo de Alexandria naquela época, que se chamava Alexandre, levou Atanásio consigo ao Concílio Ecumênico de Nicéia, com o objetivo de combater os partidários de Ário e lhe pedir uma retratação. Embora no início Atanásio tenha desempenhado um papel secundário no concílio, sua eloquência o levou a refutar publicamente os argumentos de Ário, que não se retrataria e, portanto, seria excomungado. Atanásio enviou várias cartas aos bispos do Oriente, nas quais advertia sobre o perigo de deturpar a doutrina de Cristo, advertindo também que assumir posições heréticas resultaria na excomunhão daqueles que professam ou defendem a heresia. Enquanto isso, a controvérsia em Alexandria chegou aos ouvidos do imperador Constantino, que decidiu encerrar o debate enviando um conciliador. Infelizmente, a polêmica já havia se espalhado por quase todo o Oriente cristão, e as medidas de Constantino não deram muito resultado. O imperador sabia que essa controvérsia tinha que ser resolvida prontamente e que não poderia se espalhar pelo Oriente, pois se reconhecia que era um perigo para a estabilidade e unidade tanto do império como da própria igreja. Com a morte do bispo Alexandre, Atanásio, por aclamação, foi escolhido como seu sucessor. A partir desse momento, o santo foi reconhecido como defensor da verdadeira fé, o que ficou evidenciado por sua participação no Concílio de Nicéia. Simultaneamente, foi se tornando o grande inimigo dos hereges, que ainda tinham poder e influência. Os arianos, por exemplo, não pararam de persegui-lo, até que conseguiram que fosse expulso de Alexandria, sua cidade natal. O sucessor do trono imperial, Constâncio II, filho do imperador Constantino, estava sob a influência do bispo ariano Eusébio de Nicomédia. Por sua vez, Atanásio havia se tornado alvo de muitos ataques do poder político. No ano de 356, 5.000 soldados,
cercaram o templo onde Atanásio morava, com o objetivo de prendê-lo. O bispo conseguiu escapar e fugiu para o deserto, onde foi acolhido por monges eremitas. Do exílio continuou escrevendo aos fiéis de Alexandria e escreveu a biografia de Santo Antão, abade, seu amigo e companheiro. Em 362, o novo imperador, Juliano, o apóstata, emitiu um decreto pedindo o retorno de todos os bispos exilados. No entanto, os conselheiros de Juliano perceberam Atanásio como um homem perigoso e conseguiram que o imperador o mandasse de volta ao exílio. O santo se escondeu no deserto até Juliano morrer. Então retornou a Alexandria por mandato do novo monarca, Valente. O santo seria novamente exilado no ano 365. Apesar das tribulações, manteve-se firme na doutrina e no ensino. Seu retorno definitivo a Alexandria se deu por aclamação popular, pois a cidade o reivindicou como seu verdadeiro bispo. Atanásio morreu em 2 de maio de 373, depois de servir como bispo por 45 anos e ter passado um total de 18 anos de sua vida no exílio. Santo Atanásio de Alexandria, rogai por nós. Também neste dia 2 de maio, de acordo com o martirológio romano, são lembrados ainda muitos outros beatos e santos. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Em Atalia, na Panfilha, hoje Antália, na atual Turquia, os santos mártires Espério e Zoé, esposos, e seus filhos Ciríaco e Teódulo, que, segundo a tradição, no tempo do imperador Adriano, estando ao serviço de um pagão, todos eles, por ordem do seu amo, foram flagelados e duramente torturados por causa da sua livre profissão de fé. Finalmente, lançados num forno em chamas, entregaram as suas almas a Deus, segundo século. Em Sevilha, na Espanha bética, São Félix, diácono e mártir, século IV. Os santos mártires Vindemial, bispo de Gápsa, na Numídia, atual Tunísia, e Longinos, bispo de Parmária, na Mauritânia, atual Argélia, que por se terem oposto aos arianos no concílio de Cartago, foram decapitados por ordem de Hunerico, rei dos Vândalos, ano 483. Em Luxeuil, na Borgonha, Audier, na França, São Gualberto, ou São Valberto, abade, ano 665. Em São Galo, na região dos Helvécios, hoje Suíça, Santa Vilborada, virgem e mártir, que viveu recolhida numa pequena cela junto da igreja de São Magno, onde atendia ao povo, e na incursão dos húngaros foi morta por causa da sua fé e voto religioso, ano 926. Em Linköping, na Suécia, o beato Nicolau Hermansson, bispo, que, sendo severo para consigo, dedicou-se totalmente à sua igreja e aos pobres, e acolheu com honras condignas as relíquias de Santa Brígida, ano 1391. Em Florença, na Etrúria, hoje Toscana, Itália, Santo Antonino, bispo, que depois de se aplicar à reforma da Ordem dos Pregadores, se consagrou com vigilante prudência ao trabalho pastoral, resplandecendo pela sua santidade, rigor e doutrina, ano 1459. Em Clonmel, na Irlanda, o beato Guilherme Tirre, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir, sob o governo de Oliver Cromwell, por perseverar fiel à Igreja Romana, ano 1654. Em Vinlong, cidade da Cochinchina, atual Vietnã, São José Nguyen Van Lu, mártir que, sendo agricultor e catequista, se entregou espontaneamente, em vez do presbítero Pedro Lu, procurado pelos soldados, e morreu no cárcere no tempo do imperador Tuduk, ano 1854. Em Aranjuez, cidade de Castela a Nova, região da Espanha, São José Maria Rubio Peralta, presbítero da Companhia de Jesus, que foi eminentemente ativo na audição dos penitentes,
na direção de exercícios espirituais e nas visitas aos pobres da região de Madrid, ano 1929. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Bolesław Śleski, presbítero e mártir, que durante a guerra foi encarcerado por causa da fé e vitimado pelas torturas, alcançou a coroa da glória. Ano 1941. Santo Atanásio de Alexandria e demais beatos e santos deste dia 2 de maio, rogai por nós.